Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, Programa de Segurança nas Estradas, sou editor do estradas.com.br e também fundador da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que é presidida pelo Fernando Diniz, um pai órfão de filho que transformou seu luto em luta. E nós aqui sempre temos como foco, não é a questão da política, porque a violência no trânsito não escolhe as vítimas por partido político ou por ideologia. Ela mata todos indistintamente. Então, o nosso foco sempre é a questão da segurança viária. E um dos temas que sempre nos preocupou, a gente já chegou a abordar esse tema aqui no passado, foi a questão do uso de drogas, no caso por condutores profissionais. Nós trabalhamos e estudamos esse assunto há mais de 10 anos e nós detectamos um uso muito grande de drogas por motoristas profissionais em particular, até porque muitos são submetidos a uma jornada excessiva, acabam fazendo uso de drogas para se manterem acordados. Isso resultou na Lei 13.103 de 2015, que estabeleceu a obrigatoriedade do exame toxicológico de larga janela, ou seja, que detecta o uso regular nos últimos 90 dias. Não é o uso eventual, alguém que usa constantemente drogas para se manter acordado ou por outras motivações, mas que está dirigindo veículos pesados, consequentemente coloca em risco a vida de muita gente, além da própria. A partir do momento que entrou em vigor a legislação em março de 2016, a situação começou a melhorar, houve uma redução em parte do consumo, houve uma redução significativa também dos acidentes, várias idas e vindas nessa legislação. Infelizmente, a gente tem visto em vários governos, inclusive no governo anterior, isso foi bem claro, e neste governo, infelizmente, parece tomar o mesmo caminho, uma política de tolerância com relação ao uso de drogas, adiando a fiscalização do exame toxicológico de larga janela. Então, no final do ano passado, no dia 28 de dezembro, o então presidente da República publicou uma medida provisória adiando a fiscalização para quem não tinha realizado o exame para o dia 25, aliás, para julho de 2025. E o Congresso corrigiu isso, estabeleceu que isso deveria ser feito de imediato, teoricamente teria começado em julho, e infelizmente o atual governo adiou para o dia 28 de dezembro, não fazendo um escalonamento que estava previsto na legislação, que determinava que a cada mês você fosse pegando aquelas pessoas que não fizessem o exame, dando um certo tempo para que elas pudessem se regularizar, e nós estamos falando em cerca de 4 milhões de condutores. Então o problema é muito grave. 4 milhões de condutores de veículos pesados que estão irregulares com relação ao exame toxicológico de larga janela, ou seja, de usuários, em potencial usuários regular de drogas. É isso que o exame detecta. E 70% dos casos, dos laudos positivos, é cocaína. Então o problema é muito mais grave do que as pessoas podem imaginar, do que os leigos imaginam. Rebite é uma questão secundária. Hoje a droga predominante, infelizmente, é a cocaína. Bom, independente disso, o que nos chamou muita atenção? Porque agora nós estamos tendo uma discussão que é com relação à descriminalização do porte de drogas. E aí se fala de que muitas pessoas estariam presas pelo porte de drogas. No caso da estrada, que é o universo que a gente conhece bem, e principalmente de pessoas que estão dirigindo veículos pesados, em particular caminhões e carretas, não existe prisão. A verdade é essa. Semana passada mesmo, e se vocês entrarem no site da Polícia Rodoviária Federal vão encontrar inúmeros casos semelhantes, um caminhoneiro foi encontrado com 193 comprimidos de rebite, disse que era para uso próprio. O que ele fez foi assinar um termo que eles chamam de TCO, admitindo o uso, né, foi recolhida essa droga e ele assumiu que vai se apresentar na justiça no momento oportuno, no momento que for convocado, para medidas, basicamente, medidas paliativas, né? E não necessariamente se cobra isso, efetivamente. Então, é serviço comunitário, fazer parte de alguma campanha educativa ou até algum tipo de tratamento. Mas, na prática, não acontece absolutamente nada, tanto que isso ocorre com frequência. E nós não estamos falando só de rebite, nós estamos falando de gente apreendida com cocaína, que diz que é para uso próprio, com maconha, e isso, infelizmente, ocorre. E, como eu digo, é só entrar no site, não precisa nem entrar no estradas.com.br para ver isso. Pode entrar no site da Polícia Rodoviária Federal, pesquisar a apreensão, principalmente de rebite, que é o que normalmente a polícia divulga mais,
mas tem de cocaína, tem acidentes que nós apuramos com motoristas com cocaína dentro do veículo. Tem um célebre acidente, inclusive, lá em Santa Catarina, que o motorista estava sob efeito de cocaína e arrastou uma moto, matou a esposa do motociclista, né, e arrastou a moto por 30 quilômetros, e esses são fatos assim que as pessoas conhecem. Existem inúmeros casos desse gênero. E não é bem tanto o objetivo desse alerta que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é um alerta com relação a essa discussão que está lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, da descriminalização do porte de drogas e com foco particularmente da maconha, que foi o objeto do pedido inicial que deu origem a essa discussão atual no STF. E aí nos chamou a atenção, porque a gente foi estudar um pouco, a gente já está há mais de 10 anos estudando esse tema do ponto de vista da segurança viária. E o que a gente sabe? A gente sabe que nos países onde foi liberado o consumo ou que foi descriminalizado o porte, em todos eles aumentou o consumo e aumentaram os acidentes com condutores que são flagrados fazendo uso de substância psicoativa, né? Então, do ponto de vista da criminalidade, também não houve nenhuma redução, não existe nenhum estudo que comprove redução de criminalidade em função da liberação do consumo ou da descriminalização do porte. Então, e no Brasil isso fica comprovado com motoristas profissionais que estão sendo flagrados pela Polícia Rodoviária Federal, que admitem que estavam fazendo uso de substância, que tem a substância, a droga, dentro do veículo e que posteriormente assinam o TCO. Se eles tiverem que ficar aguardando um pouco porque não cumpriram o descanso obrigatório da jornada, eles fazem o descanso, depois sem a droga, naturalmente, eles seguem com o mesmo veículo. Ou seja, vão para a estrada com dezenas de toneladas, colocando em risco a sua vida e de terceiros. Porque se fazem uso de substâncias, são flagrados pela polícia e admitem isso, é sinal de que eles já estão pressionados para cumprir horário e eles são motoristas irresponsáveis, são potenciais assassinos, por isso que estão dirigindo sob efeito de substância. Então não existe essa descriminalização, essa criminalização, melhor dizendo, fica evidente, e você ainda entrega a chave, ou seja, uma arma de destruição em massa, como pode ser uma carreta, com, sei lá, 50, 60, 70 toneladas, para o cara continuar a viagem. Essa é a realidade, né? Mas aí nós fomos analisar o que estava acontecendo, quer dizer, o que estava fundamentando, inclusive, alguns votos de ministros do Supremo Tribunal Federal que a gente não consegue entender, quer dizer, depois a gente começa a entender um pouco a origem disso. Mas primeiro a gente foi ver, disse, bom, peraí, mas onde é que está isso? Então aí a gente detectou que tem um estudo do IPEA, que foi publicado em 2023, que faz menção a um instituto Igarapé, que na realidade é um instituto que é comandado por um casal, né, um canadense e a sua esposa, acho que ambos são sociólogos, se eu não estou equivocado, que faz estudos e que estabeleceu, digamos, quantidades daquilo que eles acreditam que seria bom para considerar como porte de drogas. Não só falam de maconha, como também de cocaína, por exemplo. E aí nós fomos analisar como é que está essa realidade, baseado nas informações que a gente já tem, que a gente conhece, para tentar entender qual foi a lógica dos votos de alguns ministros. Nós tivemos voto, por exemplo, da ministra Rosa Weber, de 25 gramas, nós tivemos o ministro Barroso falando em 100 gramas, nós tivemos discussões lá do Moraes falando em 40, 60, ou seja, as quantidades em gramas, no caso especificamente de maconha, foram mais ou menos dessa quantidade, e até mesmo o ministro que se opôs à descriminalização do porte, o ministro Zanin, que entrou recentemente na corte, ele admite os 25 gramas como alguma coisa plausível. Bom, aí nós vamos ver o que significam 25 gramas. Eu não sou usuário, então eu fui buscar informações em que fontes? Eu fui buscar as fontes que são defensoras da liberação da maconha para consumo e quanto mais para descriminalização do porte. E aí a gente vai ver que com 1 grama de maconha é possível fazer 3 cigarros de maconha. Então, quando, por exemplo, o ministro Barroso mencionou até uma frase infeliz, eu tenho certeza que não foi a intenção do ministro dizer isso, mas 100 gramas resolve o nosso problema, 100 gramas significa 300 cigarros de maconha. Quando a ministra Rosa Weber menciona 25 gramas, significam 75 cigarros de maconha. Isso por estudos feitos por americanos em universidade, analisando, acho que 10 mil casos de pessoas que foram presas por porte de droga para verificar quantos cigarros se fazia com 1 grama de maconha.
Então já é um número absurdo. Mas vamos ver o que acontece em outros países. Quer dizer, vamos pegar aqui a América do Sul, o Uruguai, que tanto se menciona o Uruguai. Qual é a quantidade? 5 gramas. 5 gramas significa 15 cigarros de maconha. Dentro desse cálculo, desses estudos foram apresentados, inclusive divulgados por sites que são ligados a essa área. E o porte e a quantidade máxima que você pode comprar, quer dizer, 5 gramas, que você pode comprar ao longo do mês 40 gramas, indo em farmácias autorizadas, o plantio autorizado, com o Estado controlando o que você está comprando. Ou seja, aí é o consumo autorizado, em que as pessoas vão adquirir a droga em locais específicos e não pode comprar mais do que 40 gramas por mês. Quando você estabelece 25, 60, 40, 100 gramas e você não tem critério nenhum, isso significa que 100 gramas pode ser 100 gramas por dia, 3 quilos ao mês, né? E aí já é um número que assusta. Estamos falando do Uruguai. Um outro país que aí já tem uma experiência diferente do Uruguai, onde não houve redução de consumo, é importante que se diga, não houve redução de consumo de drogas no Uruguai a partir dessa legislação. E não houve redução da criminalidade. Não há registro de redução de consumo em nenhum lugar do mundo onde foi descriminalizado o porte ou autorizado a venda. Há registro, sim, de aumento de acidentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Instituto das Seguradoras fez um estudo comprovando um aumento de 5% dos acidentes com motoristas usuários de maconha na fase inicial, inclusive da liberação, comparando estados semelhantes, um estado em que tinha autorizado o uso de maconha, outro estado que não tinha autorizado, estados fronteiriços com realidades semelhantes, inclusive socioeconômicas e perfil de usuário. Então, na prática, o que a gente detecta é um aumento da acidentalidade, isso é inevitável, um aumento do consumo e não há redução de criminalidade. Aí quando a gente vai para o Equador, a gente constata isso claramente. O Equador teve uma política muito mais radical, que já tem 10 anos, e que não é citada nem no STF, nem pela imprensa, e até mesmo aqueles que se opõem à descriminalização do porte. Lá foi descriminalizado o porte em 2014, portanto está completando 10 anos. Se estabeleceu para a maconha 10 gramas, ou seja, 30 cigarros de maconha, e muito menos do que aquilo que está se sugerindo no Brasil pelos ministros da nossa Suprema Corte, que são 25 gramas até 100. Né? Então estamos falando de 75 a 300 cigarros de maconha. Lá se descriminalizou, inclusive, o porte de cocaína, de heroína, de êxtase. Por exemplo, cocaína se descriminalizou 1 grama de cocaína. Segundo os estudos que eu li, você pode ter uma overdose com 0,2 gramas de cocaína, dependendo da saúde do indivíduo, das características pessoais. Significa que com 1 grama dá para você fazer, digamos, 5 vezes o uso da droga, que pode te levar à overdose, com apenas 1 vez o uso. Quando a gente vai olhar os dados do instituto que inspirou, digamos, o INPEA, nós estamos falando em 10, 12 gramas. Então nós estamos falando em 50 cheiradas, 60 vezes o uso da droga, certo? E a descriminalização do porte, simplesmente do porta-droga. São números assustadores que mostram que nós temos que nos preocupar. O que aconteceu no Equador? Bom, o Equador aumentou brutalmente, basta pegar os dados oficiais, o número de mortes por 100 mil habitantes. Aumentou a criminalidade. O narcotráfico, principalmente ligado à Colômbia e ao México, ao menos são os indícios, até porque foram colombianos, executaram um candidato à presidência, Fernando Villavicencio, no dia 9 de agosto. E ele foi executado e uma das suas plataformas, que ele anuncia até uns dias antes de ser assassinado e se orgulha disso, é acabar com a tabela de drogas, ou seja, ele acabar com a tabela que estabeleceu a descriminalização do porte, porque ele disse que isso estava estimulando o microtráfico, ou seja, se institucionalizou o microtráfico no Equador de todo tipo de droga. O que é o microtráfico? O microtráfico é exatamente de você poder circular com uma quantidade pequena, aparentemente pequena, de drogas, e você vai nos ambientes que você frequenta, seja na escola, na faculdade, no trabalho, aonde você for, e você vende, e o traficante vai te pagar em droga. E aí você volta para vender, né? É assim que está funcionando, e foi esse o problema que, inclusive, o Fernando Villavicencio estava denunciando, de que isso estava estimulando
o microtráfico. Agora imagina, se, digamos, pegamos na maconha, que é o caso brasileiro que está em evidência, até porque foi o pedido original que gerou essa discussão no STF. Se o microtráfico estava se desenvolvendo no Equador com 10 gramas de maconha autorizado como porte descriminalizado, e quando a gente está falando em 25 no Brasil, e nós estamos falando de gente da Suprema Corte que está falando, ou em 100, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de microtráfico, nós não estamos falando simplesmente do consumo. Esses números foram usados, inclusive pelo IPEA, para tentar mostrar quantas pessoas estariam soltas se nós usássemos esses critérios de que hoje estão presas como traficantes. Só que no Equador, com 25 gramas, eles seriam traficantes. No Uruguai, com 25 gramas, eles seriam traficantes. Na Holanda, onde você só pode comprar 5 gramas numa loja especializada, cadastrado, etc. e tal, seria considerado um traficante. Na Bélgica, que são 5 gramas, seria considerado um traficante. Então, o fato de você estar com a droga transforma nessas quantidades você não trafica. Imagina com 100 gramas. Vai preso direto. Nos mesmos países que são usados como referência. E aí, bom, aí tem um monte de dados que a gente poderia dar sobre isso, mas é assustador o que a gente está assistindo aí. Portanto, o alerta que eu estou fazendo, que é importante a gente entender que essas quantidades estão sendo decididas no STF e que o Congresso Nacional parece que ainda não percebeu também. É preciso a gente medir isso, primeiro que, do nosso ponto de vista, a descriminalização do porte é um absurdo, a descriminalização do porte já acontece, as quantidades que estão dizendo de que seriam liberadas e que, consequentemente, diminuiriam a população carcerária, seria efetivamente, ao menos aos olhos da legislação implantada em outros países, a liberação de traficantes, porque as quantidades são quantidades de traficantes, não de simples usuários. Não se fez um cálculo, por exemplo, baseado nos 5 gramas do Uruguai, para a gente ver quantas pessoas com 5 gramas foram efetivamente presas no Brasil como traficantes, né, que estão sendo processadas criminalmente, que estão presas no sistema penitenciário brasileiro. É importante a gente entender isso. E do ponto de vista do trânsito, vai ser uma catástrofe. Aliás, já é. Nós já temos o porte descriminalizado de pessoas que estão dirigindo veículos pesados, e naturalmente para automóvel isso ocorre a mesma coisa, mas quando a gente imagina de que você para um indivíduo com 193 comprimidos de rebite ou com X gramas de cocaína e que ele faz um simples documento que ele assina, assume que era para uso próprio e depois segue viagem não com a droga, mas com um veículo com 50, 60, 70 toneladas, nós não estamos apenas descriminalizando o porte na prática, mas nós estamos colocando em risco a vida de todos aqueles que estão circulando nas rodovias. Então é preciso que, na minha avaliação, que os ministros revejam seus votos, chamem as suas assessorias, porque eu tenho certeza de que a intenção não foi essa, ao menos é a única expectativa que a gente pode ter, e revejam seus votos e as quantidades que estão, inclusive, sugerindo, porque são quantidades que vão efetivamente criar e desenvolver muito mais o microtráfico no Brasil. E isso vai aumentar a mão de obra disponível para os traficantes, que fazem uso, inclusive, dos motoristas profissionais, que são usuários de drogas, para que eles façam o transporte de carga legalizada, escondendo cargas como contrabando, como armas, munição, outras drogas. É essa mão de obra que eles utilizam. E hoje, quando esse indivíduo for parado na estrada, e se ele tiver uma quantidade, como se estabeleceu ali, 25 gramas de maconha ou 100 gramas de maconha, ninguém vai poder fazer absolutamente nada. Não se estabeleceu para rebite, para cocaína, mas a prática é de liberar. Então, se nós estamos liberando hoje, mas pelo menos ele ainda faz um termo de um TCO, né? Um termo circunstanciado, infelizmente nem isso vai acontecer. Então a situação vai piorar muito em número de acidentes, vai aumentar o consumo e vai aumentar a criminalidade. Eu não consigo ver qual o benefício, e seria importante de que houvesse uma reflexão de todos que estão votando nisso, nos que ainda têm votos ainda a serem proferidos por ministros do Supremo, mas eu tenho certeza de que, refletindo principalmente o que cada grama significa em termos de quantidade, de que vai haver uma reflexão também dos demais ministros e dos seus assessores, para que não caiam na armadilha daquilo que é noticiado muitas vezes para aqueles que são os defensores da liberação da droga,
inclusive citando legislações quando fica claro de que ou não estudaram as legislações desses países ou estão agindo de má fé para enganar quem de boa fé deve tomar decisões tão importantes pelo país. E se vocês acham isso importante, eu espero que compartilhem, que deem like, que comentem, mas principalmente que façam chegar a outras pessoas para que a gente possa fazer uma reflexão um pouco mais séria sobre esse assunto que é tão grave, não só do ponto de vista do indivíduo, como de toda a sociedade, porque condutores dirigindo sob efeito de substância psicoativa matam muita gente.